na carta aos Efésios, no capítulo 2. Antes, irmãos, de nós vermos a palavra de Deus, é com alegria que nós queremos apresentar, nos visitando nesta noite. À medida que for dizendo os nomes, peço aos irmãos, os visitantes, que se coloquem de pé. Maiara, onde se encontra nossa visitante? Maiara, aqui está Maiara. Nicole, sim, Nicole. E Edson, onde está Edson? Lá está Edson. A igreja está feliz pela presença dos nossos visitantes, deseja cumprimentá-los com alegria. Digam comigo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Irmãos, vamos ver a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Esse texto maravilhoso da carta aos Efésios, ele é um pequeno resumo de toda a nossa vida espiritual. Eu hoje estava pensando, e há tempos das nossas vidas que a gente sente saudade de alguns textos. Eu passei um tempo grande da minha juventude, estou meio indeciso se devo me sentir velho, mas eu passei um tempo importante da minha vida ensinando só na carta aos Efésios, quase. Tempo que morávamos em Campinas, e eu percorri várias congregações ensinando a carta aos Efésios verso por verso, palavra por palavra, e eu trago esta carta de maneira gloriosa no meu coração. Quando eu comecei a pregar na carta aos Efésios nesse tempo, eu tinha uma visão da igreja. Quando eu concluí, a minha visão era completamente diferente, uma visão gloriosa. Jamais me esqueço que o pastor Ivar Frick, uma vez lá na igreja sede, na Vila Industrial, ele disse assim: amem a igreja, porque o Pai a planejou, o Filho se entregou por ela, e o Espírito de Deus habita nela. Habita nela. E é justamente isso que a carta aos Efésios nos ensina. Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma visão certa da igreja. Se não tivermos uma visão certa, a igreja será apenas um grupo de pessoas que se reúnem. Talvez alguém até imagine, é o fã-clube de Jesus Cristo, não é? E coisa desta maneira. Mas nós devemos ter uma visão correta da igreja. O que é a igreja? A igreja é um projeto eterno de Deus. A igreja vem da eternidade para a eternidade, está indo, e nós precisamos ter essa visão. A carta aos Efésios nos dá essa visão, e nesse texto nós temos um pequeno resumo
das nossas vidas. Nós devemos sempre ser gratos a Deus pela nossa salvação, pelo que Deus tem realizado por nós, porque a maneira como Deus tem agido com as nossas almas, a maneira como Deus tem cuidado das nossas vidas, a posição em que Deus nos tem colocado, esta posição deve estar sempre nos nossos corações. E nesta carta, nesse texto, nós encontramos, nesse texto que lemos, 3 verdades, resumindo a nossa vida, a nossa trajetória em Deus, em Cristo. Primeira coisa que Ele nos mostra e Ele nos lembra é o lugar onde Deus nos encontrou. Houve um dia em que Deus me encontrou, houve um dia em que Deus te encontrou. E é muito importante que nós tenhamos nos nossos corações este lugar, o lugar onde Deus foi me levantar, o lugar onde Deus foi te levantar, o lugar onde Deus foi socorrer as nossas almas, o lugar onde Deus foi iluminar o nosso entendimento, o lugar onde Deus foi nos fazer reviver. E meus irmãos, onde estávamos quando Deus nos encontrou? Paulo, ele resume dizendo que para saber qual era a nossa vida no passado, é fácil saber por quem nós éramos dirigidos. Olhando-se por quem nós éramos dirigidos, quem mandava nas nossas vidas. Por mais que as pessoas fora de Cristo dizem que é Deus quem manda nas suas vidas, sim, Deus tem poder sobre qualquer poder, mas o que está fora de Cristo não deixa Deus mandar na sua vida. Quem manda na sua vida? Paulo diz que havia 3 influências ruins sobre a nossa vida. Existiam 3 poderes que orientavam a nossa vida. E que poderes são esses? Ele diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. O primeiro poder que influenciava as nossas vidas e que nos dizia qual ia ser o caminho que orientava as nossas vidas era o mundo. Nós éramos dirigidos pelo mundo. Nós olhávamos para o mundo e seguíamos as suas orientações. Nós fazíamos o nosso caminho de acordo com o que o mundo nos oferecia. Para nós, meus irmãos, você quer saber qual é o sentimento mundano? O sentimento mundano é o sentimento de que é aqui e agora. O sentimento mundano é um sentimento sem esperança. O sentimento mundano é um sentimento sem glória. O sentimento mundano, sabe o que a Bíblia diz dele? Ele é assim, olha, ele diz desta maneira: vamos praticar o mal hoje, vamos nos entregar hoje, antes que morramos. Vamos nos entregar ao mal antes que morramos. Olha, uma vida sem esperança. E nós estávamos desse jeito. A nossa vida, por mais que nós falássemos de Deus, nós não falávamos com esperança, mas o mundo nos dirigia. Nós estávamos dirigidos pelos sentimentos das novelas. Nós estávamos dirigidos, meus irmãos, pelos sentimentos comuns da sociedade. Porque o mundanismo é isso, é você ter os sentimentos comuns da sociedade. Quando a sociedade adota uma conduta, você diz: não faz mal, não faz mal. É isto que compromete o homem com o mundo. É quando ele diz: olha, os tempos mudaram, nós estamos em novos tempos, em que tal coisa não tem valor, em que tal coisa não tem razão de ser, meus irmãos. E nós estávamos exatamente desta maneira. O que o mundo dizia, nós fazíamos. O que o mundo nos propunha, nós aceitávamos. E foi assim que Jesus Cristo nos encontrou. Foi assim que Jesus Cristo nos encontrou. Nós éramos como verdadeiros marionetes no mundo, não é? O mundo dominava por completo as nossas vidas. Nós punhamos a nossa esperança no dinheiro, nós punhamos a nossa esperança nas glórias terrenas, nós punhamos a nossa esperança no que o mundo nos oferecia. Há muitos anos atrás, havia um pregador na Inglaterra, e ele estava finalizando uma campanha em Londres, e entrou no último culto da campanha
coincidiu que no mesmo dia uma grande cantora estava fazendo seus shows em Londres, e ela tinha uma fama mundial, era muito famosa, e me parece que era Lady Erskine. E então, quando ela entrou para o culto, o último culto da campanha, de repente a atenção de todos se voltar, porque ela entrou acompanhada dos que trabalhavam para ela no show, e ela sentou porque tinha ouvido da fama do pastor Roland Hill, né? E ela desejou ouvir pregar, e ela entrou, já estava indo mais para o fim do culto, ele estava no meio da mensagem, ela entrou, e quando ela se sentou, ele disse: irmãos, nós vamos transformar esse culto, nós vamos transformar esta cruzada num grande leilão. E vocês me perguntam: o que nós vamos leiloar? Nós vamos leiloar a alma de Lady Erskine. Vamos leiloar a alma de Lady Erskine. Quanto vocês acham que vale a alma de... Porque ela era uma pessoa muito cheia de si, uma pessoa assim, sabe, acostumada com a glória humana, estar envolvido naquela glória. E ele disse assim: nós vamos leiloar a sua alma. Quanto vocês acham que vale a alma? Ele diz: mas nesta noite tem dois pretendentes. O primeiro pretendente que se apresenta hoje aqui é Satanás. É Satanás. Ele se interessa, quer dar um lance. Na verdade, irmãos, havia quatro pretendentes. O primeiro é Satanás. O que Satanás tem para oferecer? Ele disse: olha, Satanás lhe diria, Lady Erskine, eu tenho para lhe oferecer poder. Eu tenho poder. Me foi dado algum poder nesta terra, e eu posso lhe dar poder. Posso lhe dar o poder, posso fazer com que ela tenha a capacidade de mandar. Posso fazer com que as pessoas sintam por ela uma atração, e até que as vidas se voltem para ela, em torno dela. Eu posso fazer isso, sim, Lady Erskine, você pode tornar-se grandemente poderosa. Ele disse assim: mas então Satanás, ele fazendo um monólogo, mas baseando-se na revelação da Bíblia, o que teria para oferecer para ela no futuro? Ele disse: olha, no futuro não teria nada para oferecer. Meu negócio é para aqui, porque para o futuro nem eu tenho garantias. Nem eu tenho garantias. O segundo interessado se apresenta. Quem é? É o mundo. O mundo que tem para oferecer: olha, eu tenho para oferecer muito brilho, eu tenho para oferecer uma vida fácil, uma vida de dinheiro, eu tenho para lhe oferecer aparecer nas maiores revistas, eu tenho para lhe oferecer ser conhecida em todos os lugares. Mas e o mundo, o que tem para o futuro de Lady Erskine? Ele disse: olha, o mundo diria: nada. O mundo passa, e a sua concupiscência, e aquele que faz a vontade do mundo, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Olha, um terceiro pretendente, o que é a carne. O que teria para oferecer a Lady Erskine? Prazeres. Todo o prazer que ela pudesse desfrutar, todo o prazer que ele colocaria, ele daria acesso. Ele disse de tudo, ele fez um resumo de tudo que a carne pode oferecer, mas ele disse: é para o futuro desta mulher, para o futuro de Lady Erskine, o que pode oferecer a carne? Ele disse: eu posso oferecer apenas corrupção. Corrupção. Esse é o futuro da carne: desfazer-se, apodrecer-se, acabar-se. Ele diz: mas há um quarto interessado na alma de Lady Erskine, é o Senhor Jesus Cristo. E o que Cristo tem para oferecer, que preço paga pela alma de Lady Erskine? Ele diz: oh, Cristo diz: eu paguei por ela o meu sangue, eu derramei por ela o meu sangue, eu aceitei ser tornado homem, e feito homem eu me tornei servo, para que pudesse lhe dar o privilégio de ser feita filha de Deus. Olha, Senhor Jesus, parece que a tua oferta é boa, mas o que o Senhor oferece para o futuro de Lady Erskine, ele diz: oh, não há
desse mundo, que havendo deixado pai, mãe, amigos, irmãos, por amor de mim, que não tenha nesta vida 100 vezes mais, é na outra vida eterna. Oh, meus irmãos, foi num lugar assim, orientado por estas coisas, levado por essas influências, é que Jesus Cristo nos foi achar. E de onde Jesus Cristo nos tirou? Estávamos orientados pelo que ele dizia o mundo propunha e nós aceitávamos. A carne também, ele diz, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, o que desejávamos. Olha, meus irmãos, desde que era pequeno e até hoje, eu nunca entendi o carnaval, eu nunca entendi porque um cidadão pula, não é 3 ou 4 dias que é nem doido, e depois vai no último dia pedir perdão, compreendendo que, olha, aquilo lá foi uma palhaçada, mas no entanto todos os anos você volta a fazer a mesma coisa. Sabe por quê? É porque é uma ilusão, bem, dá-nos a entender assim que é uma ilusão, que as pessoas querem viver aquele único momento, porque entendem que só aquilo é que tem nessa vida. Mas Jesus de Nazaré oferece a alegria verdadeira. Jesus de Nazaré oferece, meus irmãos, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Olha, nós estávamos assim, e foi o lugar onde Deus nos encontrou. Deus nos foi encontrar. Dirigidos por quem? Pelo mundo, dirigidos pela carne. E veja que terrível, nós éramos dirigidos por Satanás. Dirigidos por Satanás. Você às vezes imaginava que aquelas encrencas, aquelas confusões que você entrava, que era coisa sua, do seu gênio, que era forte. Não, meus irmãos, o capeta estava querendo te matar. O capeta estava querendo te matar. A luta de Satanás é tirar pessoas do propósito de Deus. A luta de Satanás é tirar pessoas da visão divina. E havia esta luta, havia este trabalho intenso, como sempre foi o trabalho do diabo. E nós estávamos debaixo destas 3 influências, mas Jesus de Nazaré foi e nos estendeu a sua mão. O Deus glorioso veio, como visitou Israel na terra do Egito. Eu ouvi o seu gemido e desci para livrá-lo. Ele foi ao lugar da nossa escravidão. Ele nos tirou de lá. E depois Paulo passa a dizer o que foi que Deus nos fez. Ele diz que nós estávamos mortos para Deus. Por que mortos, pastor? Porque a morte quer dizer separação. Você não existia para Deus e Deus não existia para você. Mas por que não existia? Eu pensava em Deus, eu falava de Deus, mas você não tinha comunhão com Deus. Deus também não podia ter comunhão com você, porque você não deixava. E aí se estabelecia um estado de separação, que a Bíblia chama de morte. Deus lamenta isso no livro do profeta Isaías. Ele diz assim: olha, as minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus ouvidos para que não vos possa ajudar, nem os meus ouvidos agravados para que não vos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a morte é exatamente isso, a morte espiritual, esta separação. Mas Deus veio ao encontro das nossas vidas, e Paulo nos diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Oh, no dia que cremos na nova vida de Cristo, nós podemos receber uma nova vida também. Oh, Cristo na cruz do Calvário estava nos vivificando, porque Ele estava desfazendo a separação. Você se lembra que quando Cristo exclamou: está consumado, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo, ele fazia separação. Ele não permitia que homens defeituosos, ele não permitia que homens tidos pela lei como impuros, eles adentrassem aos lugares mais interiores, ao lugar
terrível, ele dizia para as pessoas: você não passará disso, Deus está lá e você estará aqui. Mas naquele dia glorioso, quando Cristo exclamou no Calvário: está consumada a obra que tu me destes a fazer, eram 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde, e os sacerdotes pararam perto do véu. O sumo sacerdote poderia ir um pouco adiante, os sacerdotes pararam e eles estavam 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde parado ali. De repente ouve-se como alguém rasgando aquelas vestes fortes, alguém rasgando aqueles tecidos tão endurecidos, e se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo: podem entrar, podem entrar. Era Deus dizendo: experimente a comunhão do Deus eterno. Era Deus dizendo: experimente a glória que é em Deus, experimente a alegria que é em Deus, experimente a nova vida que é em Deus. Era Cristo nos vivificando, era Cristo derrubando a parede de separação, meus irmãos. Ele nos vivificou, Ele nos deu uma vida com Deus e uma vida de Deus conosco. Oh, não deixe Satanás te enganar que você não é nada, você tem um particular com Deus. Não deixe o mundo te iludir que você não é coisa nenhuma, for Deus tem um particular com você. Há uma comunhão que o mundo não tem. João falou disso, ele disse assim: vos dizemos estas coisas para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Há uma comunhão diferente nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, Ele nos vivificou, e o que mais Deus nos fez? Ele diz assim: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou, quer dizer, Ele te deu capacidade de viver. Ele te deu capacidade de viver a nova vida. Quantas vezes eu fui conversar com pessoas que eles diziam assim: moço, eu não vou poder viver a vida do Evangelho, eu não vou conseguir viver, isso é uma coisa muito elevada. Eu disse: mas eu não te disse nem um instante que você ia conseguir. Vou te repetir: você não vai conseguir viver, mas Cristo vivendo em você te dará nova vida. A graça de Deus trabalhando na tua vida lhe dará força, lhe dará capacidade de agradar a Deus. Oh, meus irmãos, como Deus nos vê, Deus não nos vê em nós mesmos, porque em nós mesmos nós somos corrupção, nós somos miséria, mas Deus nos vê em Jesus Cristo. Deus nos olha e nos vê em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós somos capazes de uma nova vida. Não deixe o diabo te enganar que você é fraco, não deixe o diabo te enganar e dizer que você está derrotado, não deixe o diabo te enganar e dizer que você não se levantará mais. Há uma graça gloriosa nas nossas vidas, há um trabalhar do Espírito, há um trabalhar de Cristo em nós, que sempre nos fará vitorioso. Oh, Paulo dizia: mas graças a Deus que sempre nos conduz triunfante através de Jesus Cristo, sempre nos conduz triunfante. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e colocou dentro de nós a capacidade de viver uma nova vida. Mas por fim ele diz assim: Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiro, nos devolveu a comunhão com Deus. Segundo, nos devolveu a força e o poder para agradar a Deus. Em terceiro, Ele nos devolveu a posição com Deus. Ele nos exaltou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu uma posição de destaque, Ele nos deu uma posição de vitória, Ele nos deu uma posição exaltada, meus irmãos. Foi isso que Deus fez com as nossas vidas. É o que Paulo está recordando. Mas pastor, me diga uma coisa, eu não compreendo esse Deus. Esse Deus está me deixando maluco, porque faz tudo isso. Eu estava na mesa de snooker querendo quebrar a cabeça do outro com um taco, e no entanto Deus me trouxe aqui. Eu estava na boca de fumo negociando, e Deus me chamou para esta casa de oração. Eu estava caindo na sarjeta, e a graça de Deus me trouxe aqui. Pastor, o que Deus ganha com isso?
graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que Deus ganha com isso? O que Deus ganha com isso? Deus ganha a oportunidade de ser engrandecido, Deus ganha a oportunidade de ser glorificado, Deus é glorificado, meus irmãos, na transformação que ocorreu nas nossas vidas. Deus é glorificado aqui no nosso testemunho que é dado, mas Ele fala ainda, os séculos vindouros, lá na eternidade, um dia uma multidão entrará triunfante, eles marcharão pelas ruas de ouro do Deus eterno, eles trarão palmas nas suas mãos e eles cantarão em alto e bom som: digno é o Cordeiro que foi morto, onde recebe toda a honra e toda a glória, porque ele foi morto e ele comprou para Deus homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, e eles vão reinar para todo sempre. Eles vão reinar para todo sempre. Eu não sei, talvez você hoje teve um dia miserável, você pensou, talvez você hoje teve um dia triste. O Senhor me manda te dizer que Ele te chamou para reinar para todo sempre. Ele manda dizer a você que Ele te colocou numa posição exaltada e que Ele tem um propósito alto contigo. A tua vida glorificará o seu nome, a tua vida exaltará este Deus eterno, a sua vida falará da bondade de um Deus que investiu tanto em você. O teu testemunho dirá que Deus há um poder para fazer o que não se espera, e o teu testemunho trará outras pessoas. Um dia, meus irmãos, você sabe que na Índia é um lugar de muitos cegos. Na Índia as pessoas adoecem, nascem cegas. Muitas pessoas nascem cegas. Pessoas adoecem por contaminação, ainda no seu parto, no seu nascimento adoecem e se tornam cegas. Mas há malandros na Índia que o que eles fazem? Porque os cegos, as pessoas se compadecem e dão esmolas na Índia. Há malandros que às vezes raptam crianças, e o que eles fazem? Eles pegam e furam os olhos das crianças, para as crianças se tornarem cegos profissionais. Elas ficam na dependência deles porque não têm a capacidade da visão. Eles as mantêm como cativeiro, como prisioneiro, e as colocam nas ruas da cidade para pedir esmola, para que eles lucrem com as esmolas que estas crianças conseguem. E havia, meus irmãos, no entanto, entre os muitos cegos da Índia, havia um menino que ele tinha contraído cegueira, não tinha sido cegado, mas havia contraído cegueira, e um médico crente presbiteriano estava trabalhando como missionário. Um dia olhou e viu aquele menino cego, chamou assim que esse: filho, deixa eu te olhar um instante. Olhou nos olhos dele, examinou e falou: filho, o tio pode te ajudar. Eu acho que eu consigo resolver isso. Eu acho que eu consigo fazer uma cirurgia. E você consegue voltar a ver. A criança sorriu satisfeito. Ele marcou e disse: olha, vá ao nosso hospital a tal hora, eu vou te internar. Nós vamos fazer essa cirurgia. Procurou saber quem eram os pais, tudo, caminhou tudo, e o menino foi, ele fez a cirurgia. O menino ficou com um tapume nos olhos por um tempo, e quando tirou, com a surpresa, a criança era capaz de enxergar. Ele tinha conseguido corrigir o defeito da visão daquela criança, e daí ele disse: olha, agora você pode enxergar tudo em torno de você, você vai ter uma vida bem mais feliz. Pode ir embora para a sua casa e ter uma vida normal. A criança foi, saiu contente, e daí ele pensou: olha, é mais um que eu ajudei. Quantos já tenho ajudado? E naquele dia trabalhou, ao final do dia adormeceu. No outro dia cedinho bateram a sua porta, e quando ele abriu a porta, estava o menino e mais 10 ceguinhos atrás dele, e formando uma fila. Ele veio à frente trazendo os outros. Oh, a luz que ele via, ele queria entregar aos outros também. A felicidade que ele alcançava, ele queria dar aos outros também. Oh, meus irmãos, é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. Há uma riqueza na graça de Deus, há uma riqueza impagável, há uma riqueza incalculável, e esta riqueza foi investida na sua vida. Para quê? Para que o mundo
recompensa de Deus. Quem tem os céus e a terra, quem formou o mundo e criou tudo, não precisa de nada que o ser humano busca, mas a glória é dele, o domínio é dele, ele é exaltado para todo sempre, porque o maior dos milagres ele nos fez, ele nos salvou. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos transmitir os avisos, já estaremos encerrando. Aleluia! Glorificado, exaltado.